moro em São Paulo, nasci em Capivari. Posso dizer que também fui criado em Campinas, né? Fui fazer um teste na Ponte Preta, acabei não passando pela Ponte Preta. Aí eu fui fazer um teste no Guarani e acabei passando no teste no Guarani, onde eu comecei. E fiquei durante 3 anos morando aqui, estudando, e foi aí que começou toda a minha história, né? Mais Esportes de hoje conversa com o goleiro Zete, ídolo do futebol brasileiro, é o atleta contando sua história. Zete, muito obrigada por você aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta é, você já recebeu um não na sua carreira? Já recebi vários, né? Mas o não a gente nunca esquece, né? É verdade. O primeiro, então? É verdade. Não, eu recebi. Eu já tive algumas situações desagradáveis, né? Eu acho que o não que mais me marcou, assim, que me pesou, eu acho que foi na Portuguesa. Quando eu fui fazer testes na Portuguesa, eu recebi um não. Estava sem clube e depois que eu acabei indo para o Palmeiras, né? Mas eu queria me referir a um outro não, e eu não sei se você vai se lembrar disso. A primeira, você veio para o Guarani 2 vezes, né? A primeira parece que você recebeu um não porque você estava acima do peso. Tem uma história assim? É que assim, mais ou menos. É que eu já estava no Guarani nessa oportunidade. Eu tinha 6 meses para perder peso, né? Eu tive um problema na infância, eu sempre tive a tendência de engordar. Eu acho que o esporte na minha vida ele foi fantástico, sem dúvida. Eu acho que o esporte na vida de qualquer criança em formação. Hoje eu tenho uma academia e trabalho com crianças de 6 a 7 anos. No começo, quando eu já estava no Guarani, eu tive um trabalho em 6 meses para perder peso. Eu perdi 10 quilos em 6 meses, com apenas 14 anos de idade, né? Mas valeu a pena. Mas eu acho que não foi um não. Foi talvez um alerta, né? Foi uma preocupação que os profissionais, o falecido Zé Duarte, né, que foi nessa oportunidade, que eu lembro muito bem, ele me fez subir na balança e ele falou, olha, se você quiser ser goleiro, você tem que perder 10 quilos, né? Então tem que fazer um trabalho especial. Mas foi bom, foi bacana, eu acho que eu assimilei aquilo, eu sabia o que eu queria, né? Eu queria ser um atleta, eu queria ser um goleiro. E abracei, não me arrependo não, eu passei fome naquele período. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Tá aí um exemplo, né? Para quem precisa perder peso, para quem quer perder peso, tá aí, vale a pena. Zete, mais de 1.200 minutos sem sofrer gol, 13 jogos. Eu acho que eu tive um choque, assim, quando eu jogava no Palmeiras, quando eu fiquei 13 jogos sem sofrer gol. Por quê? Porque isso aconteceu em 2 meses. Eu tinha 21 anos de idade. Eu fui considerado o melhor goleiro do Brasil, né? Então foi aquele negócio assim, muito oba-oba em 1 mês. Todo mundo queria fazer gol em mim. Então comecei em todas as televisões, rádio e jornal. Então isso aí foi um negócio assim que mexeu, né? Assim, acho que com a sua autoestima. É tudo, né? O atleta tem que estar preparado. Eu não estava preparado, não dá. Qual o nome responsável pela quebra dessa invencibilidade? O Luiz Pereira. O Luiz Pereira foi um zagueiro fantástico. Ele jogava comigo no Palmeiras, saiu, foi jogar no Santo André e foi no jogo contra o Santo André, Palmeiras e Santo André. Esse jogo foi 1-1, nós estávamos vencendo de 1-0. No finalzinho, aos 38 do segundo tempo, num escanteio, uma bola alçada na área, o Luiz Pereira pegou o rebote, chutou firme. Eu tentei fazer a defesa, mas não consegui, porque ela ainda bateu em alguém ali e acabou me tirando da jogada. Mas foi fantástico. Eu acho que a minha fase invicta abriu... Eu falo muito que o Palmeiras é o alicerce da minha carreira, né? Que foi o alicerce da minha carreira. Porque quando eu fiquei invicto, eu fui
saí para o mundo, né? Saí e fui conhecido, assim, eu fiquei conhecido no cenário brasileiro, né? Nós vamos fazer um intervalozinho, voltamos já já com mais Zete para você. Então, muitos palmeirenses não me consideram como um dos goleiros que foi formado no Palestra Itália, né? A famosa academia lá. Então, o pessoal não reconhece isso, mas tudo bem. Fiquei lá no Palmeiras durante 7 anos, né, que foi o período que eu quebrei a perna também no Palmeiras. Quando eu entrei no gol no Palmeiras, foi em 87, eu fiquei 13 jogos sem sofrer gols, né? E isso, sem dúvida, me fortaleceu, me fez ser conhecido, né, pelo menos dentro do Brasil. E aí eu fui para o São Paulo, e é onde começou todas as minhas alegrias, né? Estamos de volta agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está conversando com o goleiro Zete. Zete, você pediu para que a gente não perguntasse por qual time você torce, mas o São Paulo deixou a marca em você, não foi? A melhor fase minha, sem dúvida, foi no São Paulo, 92, 93, 94, eu fui vice-campeão da Libertadores também, né? Então esse período de São Paulo foi fantástico. Eu falo que eu sou feliz de ter nascido com uma geração de jogadores do São Paulo, né? Raí, Palinha, o Miller, Pintado, Toninho Cerezo, né? Ronaldão, Valber, é um time, e muitos que eu vou esquecer aqui, né? Eu tinha um anjo da guarda, que era o Ronaldo Luiz, né? Ronaldo Luiz, lateral esquerdo. Então foi muito bacana mesmo. Eu respondo o seguinte: meu pai era São Paulino, meu irmão palmeirense, e eu joguei nos dois, né? É claro que o São Paulo, eu tenho um carinho diferente no São Paulo, com todos os amigos que eu criei dentro do São Paulo. Eu não tenho mais prazer para torcer no futebol, essa é a diferença. Eu não tenho vibração, né? Não o prazer de não ir no campo, né? Eu não tenho essa vibração, na verdade, de ver o jogo taticamente. Eu gosto disso, eu analiso o jogo, eu acompanho o comportamento das equipes, né? Então eu não tenho mais essa vibração mesmo de torcer para alguém. Agora, o São Paulo é o momento de felicidade que eu tive na minha carreira, não é dúvida. O ápice, né? O ápice. Copa de 94, você foi banco, estava lá como reserva, né, do Tafarel. Isso. E como é que é o sentimento de ser campeão mundial na reserva? Então, eu sempre sou questionado disso, qual que é o que eu curti mais. Ser campeão mundial, né, jogando pelo São Paulo, 92, 93, ou a Copa do Mundo, né? Eu vou inverter um pouco até a tua pergunta, né? Eu acho que jogar é muito mais prazeroso, independente de qualquer equipe que você esteja ou de qualquer seleção. Agora, é claro que é uma vibração diferente, você está no banco, numa Copa do Mundo, saber que é o melhor goleiro, né? Você está entre os melhores goleiros ali da Copa do Mundo. Não há dúvida que é muito gostoso, assim, mas você está jogando é outra vibração, né? Eu queria estar jogando na Seleção Brasileira, 94. Você tem que achar o teu espaço, né? Eu acho que essa é a grande sacada para o goleiro, né? Então, no momento que o treinador, né, te chama para jogar, às vezes o cara de cima vai expulso, está machucado, acontece, né, uma contusão durante o treino, você tem oportunidade. Então esse é o grande momento, né, de você estar preparado. O Tafarel fez um papel brilhante. Eu confesso que até hoje eu sou lembrado como um tetracampeão mundial, né? Bom, eu queria que você me dissesse, temos aqui alguns tópicos, como a gente disse que ia fazer com você com tópicos. O Veloso, qual a importância na sua vida que ele tem? O Veloso é um grande amigo, assim, convivemos profissionalmente junto, trabalhamos hoje junto, né, pelo destino, acabou
assim, levando novamente essa amizade, né, numa outra área, que nós somos comentaristas hoje de uma rádio em São Paulo e estamos juntos, né. O Veloso me ajudou muito, assim, como um atleta, mesmo ele sendo reserva naquela oportunidade que eu quebrei a perna, você precisa dos seus companheiros para estar bem, para treinar, né? Então, eu acho que nós fizemos uma amizade muito boa no período do Palmeiras e até hoje a gente tem assim, um carinho muito grande e sempre que a gente está longe, a gente acaba se preocupando um com o outro. Mas na história é assim, ele entrou no seu lugar, ele era seu reserva e entrou no seu lugar porque você quebrou a perna. E aí você não conseguiu mais voltar depois, ele foi tão bem que ele ficou. Exato. É o que você disse ali, não pode dar brecha. Que eu descobri para treinar mais e ser melhor do que o cara que estava jogando, né? Porque o Gilmar treinava muito, era bom goleiro, excelente, né? Goleiro da seleção, então eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E eu comecei a observar isso, eu falei, pô, o cara treina, né? E treina bem, eu preciso treinar mais do que o cara, não só jogar. Jogar, tudo bem, você ganha a posição, agora o duro é você manter esse foco, né? Porque todo mundo quer tirar você lá de cima, então você tem que estar melhor do que todo mundo, né? Então eu comecei a fazer isso e fiz isso na seleção brasileira também, fiz isso no Santos. Então, e o Rogério está fazendo isso agora no São Paulo, né? Porque o Rogério aprendeu um pouquinho comigo nesse sentido de não dar oportunidade para ninguém, né? Principalmente o goleiro você não pode dar oportunidade. Mas assim, o Veloso, quando ele entrou no gol, ele passou a ser titular, né, da posição. Agora, eu não brigava diretamente com o Veloso, né? Eu queria voltar a jogar depois de tanto tempo que eu estava bem, né? Jogando, treinando, tudo. Só que assim, o Leão era o treinador na época e o Leão acabou me deixando na reserva, né? E o Leão queria que eu revezasse banco, né, com outro goleiro. Eu acho que é aí que foi a minha decisão para sair, mas o Veloso estava muito bem, né? Então eu acho que assim, não é que ele teve um papel, eu acho que o Veloso fazia parte dele. Ele estava bem, treinando, jogando. Eu saí mais porque o treinador da época não queria, né, que eu continuasse. Eu acabei tendo assim, uma desavença com ele, né, um bate-papo verbal e meio pesado, né? Sim. Com o treinador, e acabei pedindo para sair do Palmeiras depois que eu fui parar no São Paulo, né? Nós vamos agora fazer mais um intervalo, voltamos já para continuar essa conversa, o atleta contando a sua história aqui no Mais Esportes. Mas assim, o Tele marcava o treino 9 horas da manhã, ele gostava que chegasse 8h30 dentro do campo. 8 horas eu estava dentro do campo, e o Gilmar 7h30. Falei, opa, o negócio tá... Aí no dia seguinte, né, eu chegava 7h30, falei 7h30, eu assim, ó, com a luva, tudo, né, chuteira, entrava no campo, o Gilmar já estava treinando. Eu falei, até 6h30 da manhã nós conseguimos. E é verdade, 6h30, teve um dia que eu cheguei para treinar, 6h30 da manhã, tava eu, o Alexandre, falecido Alexandre, né, que era o goleiro, o Marcos Bonequim e o Gilmar, os 4 goleiros e o preparador de goleiro dentro de campo treinando, 6h30 da manhã. E foi, então era a maneira que eu descobri para treinar mais e ser melhor do que o cara que estava jogando. E a gente começa o terceiro e último bloco desse Mais Esportes, que hoje está conversando com o grande Muralha Branca, o goleiro Zete. Zete, há alguns anos já, os goleiros brasileiros estão fazendo sucesso fora do país, na Europa principalmente, caso do Júlio César, Dida, né, e outros aí. O que mudou? Foi a escola brasileira de goleiro que mudou? Eu acho que melhorou, a tendência é melhorar mais ainda. Nós sempre tivemos uma escola muito boa, né? A escola de goleiro, ela sempre foi, assim, fantástica, né? Eu tinha o Leão como grande goleiro, né? Jogava no Palmeiras, o Valdir Pérez, que estava começando também, já estava no São Paulo, o Carlos, que era
da Ponte Preta, era o grande nome, o Paulo Sérgio, Paulo Vitor, Raul Plasma, né? Esses são os goleiros da época, né? É que a gente nunca valorizou, na verdade, os goleiros brasileiros, mas eu peguei o Valdir Joaquim de Moraes, que foi meu treinador durante 12 anos da minha carreira, que treinou Valdir Pérez, treinou Leão, foi na seleção há muito tempo, né? Gilmar. Então eu acho que essa escola ela sempre foi boa, sempre foi forte, né? Nós temos uma técnica diferente para agarrar no gol, para treinar. Só que existia uma cultura um pouco brasileira que goleiro brasileiro não sabe sair do gol, goleiro brasileiro não é bom, os bons são os argentinos, são europeus. E não é verdade, né? Eu acho que essa Copa do Mundo ela foi a Copa dos goleiros. O Neuer, ele fez uma coisa diferente numa Copa do Mundo, né, que foi jogar com os pés, jogar adiantado, fez grandes defesas, para mim foi o melhor goleiro da Copa, não há dúvida, é um grande goleiro, gosto, mas o que ele fez, nós já fazemos há muito tempo, jogar adiantado, jogar com os pés, né, nós temos vários goleiros que já fazem isso. É que na Copa do Mundo ela dá um ar diferente, porque é um ar de responsabilidade você fazer isso numa Copa do Mundo, né? Mas eu acho que os goleiros brasileiros que estão fora, sem dúvida, estão assim, representando muito bem. O fato de sair muitos goleiros agora, nesses últimos 10 anos, vamos falar, do Dida, né, do Gomes, Tafarel, o Rafael Bracali, o Gomes, né, que eu falei, o Doni, o Júlio César, né? Eu acho que é claro que a influência maior foi a adaptação do passaporte comunitário, né, do passaporte europeu, que todo mundo joga e qualquer um pode tirar esse passaporte. Isso é o fator mais importante para goleiro sair do Brasil, porque todo mundo quer atacante, quer meia, né, zagueiros são poucos que vão. Sempre aconteceu dessa forma. Mas quando abriu o passaporte comunitário, sem dúvida, o goleiro passou a ser mais um atleta a jogar em qualquer lugar da Europa, né? Mas nós temos grandes goleiros. Eu acho que diminuiu um pouco essa qualidade para a seleção brasileira, né? Nós ficamos muito... Nessa última Copa foi exemplo. O Júlio César, ele ficou unânime, né, na Copa do Mundo. Quando eu estive em 94, tinha eu, Tafarel, tinha o Veloso, tinha o Ronaldo, o Carlos Germano, o Sérgio, tinha muitos goleiros que qualquer um podia ser titular de uma Copa do Mundo, né? Infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria agradecer demais essa atenção que você deu pra gente aqui no Sesc, muito obrigada mesmo, sucesso em todas as suas atividades agora, né, de futuro, as atuais, como comentarista, como treinador, que já foi também, muito obrigada mesmo por ter cedido essa entrevista. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho, contar minha história, né? Não deu para contar toda a história, que dá um livro isso aí. Com certeza. É bastante, né? Mas é bacana a gente poder falar um pouquinho, né, do futebol, das coisas que acontecem, né? Principalmente estando em Campinas, onde tudo começou na minha vida profissional foi em Campinas, né? E é gostoso, é sempre bom estar aqui. Muito obrigada, viu? Agradeço o Sesc também, né, pela parceria que eu tenho já. 4 anos estou aí com o Sesc fazendo trabalho no Brasil todo, né? Muito obrigada a você e a você que nos acompanhou. Nós estivemos hoje no Mais Esporte, o atleta contando a sua história, o grande goleiro Zete, o Muralha Branca, né? Como era conhecido, o Muralha Branca. É isso aí, até a próxima. No São Paulo aconteceu isso comigo. O Gilmar era o goleiro da seleção brasileira. Eu fui contratado pelo São Paulo nesse período de 90, entrar no gol de São Paulo, no lugar do Gilmar, que não estava bem. Eu fiquei 5 jogos sem sofrer gols. Um negócio maravilhoso, porque daí o São Paulo de último lugar, que era a terceira rodada, de repente a gente começou a liderar o campeonato e fui na final do Campeonato Brasileiro. Eu fui o goleiro menos vazado daquela competição de 90, aí eu fiquei, até apareceu o Rogério Ceni, né? Depois é outra história, a gente conta, o Rogério Ceni.